Boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos o Evangelho online. Sejam bem-vindos. Participe junto conosco na Rede Amigo Espírita, no canal 5. Estaremos todos juntos, vibrando no bem, no amor. Queremos agradecer a José Aparecido, que sempre promove o Evangelho, e a todos os irmãos que estão aqui conosco, Neto Batista, que está aqui hoje na transmissão, Abraão e Jair Culano, que está junto conosco, vai participar também na discussão do tema. E o tema de hoje é bem interessante: mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Então vamos lá. De início nós vamos fazer a prece inicial, como sempre fazemos, e vamos pedir para Abraão fazer a prece inicial. Desde já agradecendo a sua presença novamente, Abraão, viu? Seja muito bem-vindo, todos dois muito queridos. E Jair está vindo pela primeira vez, né, Jair? Com certeza. Vai ser muito bom, junto com você também, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos, Abraão, vamos vibrar. Jesus, amigo, irmão de todas as horas, nesse momento que nós nos reunimos, num só pensamento, num só sentimento, de aprendermos mais, de discutirmos, de aprofundarmos os teus ensinamentos, para que eles possam ser cada vez mais vivos, ativos na nossa vida, através das nossas práticas diárias de exercício do bem, exercício das virtudes, exercício daquele ideal do ser humano que nós tanto almejamos alcançar. Sabedores da tua presença próximo a nós sempre, te pedimos que nos auxilie a cada vez mais sermos vigilantes e estarmos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pois é, pessoal, o Evangelho Lar é esse momento de harmonia, de confraternização com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então é importante que desde já, a partir da prece, a gente comece a sintonizar com o bem, com o amor, com tudo de bom que a divindade nos promove no nosso dia a dia. Então reunir familiares e amigos é um gesto nobre de nossa parte. E além do mais, a gente sabe que através da espiritualidade a gente recebe tudo que é necessário, todo o conforto, todo o consolo que a gente precisa. Então, daí a importância do Evangelho no Lar. Então, vamos dar início, logo no primeiro slide, pedir para a Neto colocar aqui para a gente começar a desvendar esses mistérios que foram ocultos aos doutos e prudentes. Vamos lá. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quanto não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isto é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Olha que interessante. De início aqui, Jesus dá graças a Deus, né? Graças ao Pai Celestial, porque por ele revelar
toda essa verdade para os simples e aos pequeninos. Por que seria? Na opinião de vocês. Como é que vocês entendem essa passagem? Porque ele ocultou para os sábios, os orgulhosos, os ditos sabichões, e ocultou a essas pessoas, né, doutores da lei, da verdade, e falou de uma forma mais simples e mais livre com as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples que ele encontrava por onde passava. O que é que a gente pode tirar daí, dessa passagem? Antes de mais nada, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês que nos assistem, e estou muito feliz por estar participando desse evento pela primeira vez. Nós é que agradecemos. O que eu gostaria de colocar é que não somente na época de Jesus, mas por todo esse segmento até os dias de hoje, nós encontramos essa mesma perspectiva em que naquela criatura, nos seres humanos mais simples, mais humildes, é que se encontra realmente a terra fértil para lançar a semente do amor, a semente capaz de construir o reino de Deus na terra. E Jesus já previa isso, tanto que agradecera ao Pai por esconder, entre aspas, daqueles que seriam mais suscetíveis ao orgulho, à vaidade, e aqueles que são muito presunçosos, que são, como hoje, os que detêm o conhecimento na terra, que deixa que o orgulho cresça dentro de si e se consideram, como diz a própria narrativa, maiores do que Deus. Então, realmente, vale para os dias de hoje, está cada vez mais atualizada a mensagem do Mestre, de que quanto mais simples, quanto mais humilde a criatura, mais ela está disposta, mais está receptível à sua mensagem. Isso aí. Eu faço a leitura da seguinte forma. Eu estava refletindo agora um pouquinho. Quando qualquer um de nós, nos consideramos doutos ou sabedores de alguma matéria, de algum conhecimento específico, e nós nos envaidecemos por conta desse conhecimento, a gente deixa de perceber o universo de possibilidades que existem ao nosso redor. Isso aí. Quando nós, por exemplo, se nós formos pensar do que a doutrina espírita nos ensina, pluralidade dos mundos habitados, e aí nós achamos que o nosso curto conhecimento sobre química, sobre biologia, sobre espiritualidade, né, sobre a própria ciência física da Terra, nós inclusive não a dominamos. E aí, a partir desse ponto que nós observamos que nós não chegamos nem a dominar essas ciências e nos achamos doutos demais ou sábios demais, na realidade Sócrates já demonstrava isso, e foi algo assim de muito ódio, né, na época na Grécia, porque ele demonstrava às pessoas que elas não sabiam de tudo. Ou seja, que aquele processo de achar que sabiam de tudo era um processo de ignorância. De atraso, né? Um processo de atraso, de ignorância. Porque você tinha aquela visão de mundo e se achava o conhecedor das coisas. E esse se achar o conhecedor das coisas é justamente o processo da vaidade. Né? Enquanto nós começamos a nos achar melhor do que os outros por conta de um conhecimento ou por conta de algo que nós aprendemos um pouco diferenciado. E se formos pensar o seguinte, tem um cientista, que o nome dele é um pouco difícil de pronunciar, mas é Mikio Kaku. E ele é um físico hoje em dia muito conhecido, de física nuclear, inclusive ele trabalha com a física quântica também. E ele está trabalhando ultimamente em umas teorias, que são as teorias em cima das chamadas cordas, né? A teoria das cordas. E a partir desse movimento de teoria das cordas, ele entra no outro processo que demonstra que o nosso universo não é o único que existe.
Ou seja, é um universo. A própria ciência hoje já estuda a possibilidade do multiverso, né? Não é, a realidade não é só aquela que a gente conhece. Do universo. E interessante que no livro dele, ele define 3 tipos de categoria de humanidades. E isso considerando que, na percepção deles e da ciência mais moderna, a julgar que existe uma infinidade de estrelas e a julgar que existe uma infinidade de universos, a possibilidade de haver vida inteligente, ou pelo menos parecida com a nossa, é muito grande. E ele cria uma classificação para as humanidades, que seria o seguinte: a tipo 1 seria aquele tipo de humanidade que tem um domínio sobre as forças da natureza do seu próprio planeta. Ou seja, as energias telúricas, as energias físicas, químicas e biológicas. A tipo 2 seria uma humanidade que teria conhecimento e controle sobre o seu sistema em que o seu planeta se encontra. Se fôssemos nós, por exemplo, seria o sistema solar, né? E estelar. E um terceiro já seria num grau muito maior, expandindo esse espaço de abrangência. E aí uma galáxia inteira. E o entrevistador pergunta: mas e a nossa, que não tem ainda nem esse domínio total sobre as energias e sobre a ciência do próprio mundo que a gente habita? Qual seria? Não seria nem a 1? Aí ele sorri, né? E começa a pincelar pontos que a nossa humanidade está caminhando para uma humanidade que ele classifica como tipo 1. Somos ainda 0, alguma coisa nessa classificação. E olha que é uma classificação científica, viu? Das possibilidades de existência de vida, não só no nosso planeta, mas em outros. Então, quando a gente vê assim a sabedoria, a inteligência de Jesus, nós começamos cada vez mais a perceber o quanto longe ele já enxergava, o quanto dessa realidade ele já sabia. E aí nos prevenia que, se nós fôssemos pessoas a utilizar da vaidade e do orgulho no campo do conhecimento, a revelação de muitas verdades nos seria, até um certo ponto, nublada. Porque talvez nós faríamos muito mal em vez de bem com alguns tipos de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para também não monopolizar a palavra. Mas, por exemplo, a própria bomba atômica. Um estudo atômico, né, um estudo científico que Einstein desenvolveu, e que a nossa humanidade, que tem uma característica muito grande de belicosidade, né? A nossa humanidade, ela é uma humanidade que gosta muito de guerra, né? E hoje ainda a guerra está ceifando várias vidas, né? Milhares de vidas no nosso planeta. E esse conhecimento foi utilizado para criar uma bomba, né? Uma bomba atômica com consequências gigantescas, catastróficas para a nossa humanidade, para aquelas regiões em que elas foram colocadas. Então nos mostra que alguns conhecimentos, se não há o preparo necessário para tê-los, eles podem causar muito mais mal do que bem. Todo entendimento, todo conhecimento chega no tempo exato, no tempo certo. E Jesus tinha essa percepção, como você. Isso, perfeitamente. Você falou muito sabiamente as palavras. Ele tinha realmente, ele acima de tudo é o governador do nosso planeta, né? A gente não tem nem ideia até onde vai essa percepção de Jesus, né? É infinito. Olha, gente, está havendo interação aqui de várias pessoas. Solange Correia, ela fez a seguinte colocação: porque as pessoas mais simples tinham um coração mais brando e maior sensibilidade devido às vicissitudes da vida cotidiana. Eram os brandos de coração. Ótimo, como todos os temas do Evangelho. Muito bem, Solange. E Lauro Leandro também está aqui compartilhando a seguinte informação: aqui onde moro, conheci uma senhora praticamente analfabeta e muito pobre, mas de uma sabedoria e amorosidade tão grande que nem todo o dinheiro do mundo e nem uma faculdade poderíamos adquirir.
tenho o prazer de abraçá-la quando a encontro, para saborear pelo menos um pouco dessa energia pura, pois, como diz o ditado, nos menores frascos se encontram os melhores perfumes. Muito bem, realmente. Tem gente que tem uma energia espetacular, né? É incrível. Não é a questão da vestimenta, da aparência, mas o que aquela pessoa é o transbordar daquela alegria que contagia a gente, contagia a alma da gente. Não é necessariamente, mas a forma que você se dirige às pessoas, isso aí chama a atenção mesmo de qualquer um. E Jesus tinha percepção além, né, da nossa. Verdade. Muito mais. Eu diria que Jesus, conhecedor profundo da natureza humana, ele ia no ponto certo. Ele conhecia, além desse conhecimento, ele também, já o primeiro contato com as pessoas, ele era de uma sideralidade, que já percebia nas pessoas o seu passado e o seu presente, e ali ele ia direto ao ponto. Então não foi à toa que Jesus, além de falar, de agradecer ao Pai, esse mistério, esse ocultar da verdade, né, dessa maravilha que são as leis da natureza, enfim, todos que vêm, as leis divinas que vêm, todos os seus ensinamentos. Ele também falava diretamente à alma das criaturas, não é? Não é à toa que ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele sabia para quem estava falando e por que estava falando. Apesar das pessoas terem conhecimentos profundos na época, não é? Para a época eram os doutos, ele sabia que ali também morava uma alma sofredora, fria, né? Fria, sem ignorante das leis divinas, e por isso sofredora. Tanto que doutores iam buscá-lo, né, nas caladas à noite, como era o caso, como foi o caso de Nicodemos, não é isso? E ele perguntava a Nicodemos: ora, se eu te falo das coisas da terra, imagina, e tu não conheces, imagina se eu te falar das coisas dos céus. Aí estava todo o mistério de Jesus em falar para os simples, porque os simples tinham realmente, como disse a nossa internauta aí, participante, a Solange, né? Que ele falava para a alma daqueles simples, porque ali estava a terra fértil para a semente da paz e do amor. É isso aí. Eu vejo que quando nós procuramos pensar dessa forma, né, Jair, a gente começa a ficar num processo de um maior, eu não digo não só de uma maior tranquilidade interna, porque muitas vezes a pressão da própria sociedade para você ser uma pessoa de títulos, né? É muito grande. E você ser gigante, né? E às vezes para você ser uma pessoa extremamente mental, como se a evolução fosse apenas uma característica da mente, do pensamento, do intelecto. E uma outra leitura que eu faço a partir desse ponto é que ele nos mostra que não há uma dimensão só do ser, que é o intelecto, do conhecimento, aquele conhecimento pragmático, aquele conhecimento científico, que é extremamente válido, mas que tem a sua limitação. Você me fez lembrar de uma figura que eu conheci há pouco tempo atrás, em visita ao interior do Ceará, onde essa cidade fica a 300 quilômetros da capital, Fortaleza. E essa pessoa justamente não era na cidade que ela morava num sítio. Imaginem 300 quilômetros da Paraíba e a pessoa não morar na cidade, morar num sítio. E eu fui encontrar essa pessoa, me lembrei agora quando você citou como Jesus chega a essas pessoas. Essa pessoa estava junto com aquelas pessoas naquele arruado, era um arruado, um verdadeiro arruado. E ali eu bebi os conhecimentos daquela pessoa simples. A exemplo dessa internauta que falou aí, né, Solange,
que abraçava, que tem prazer em abraçar. Esse senhor, chama-se, o senhor, ele é conhecido por senhor Costa. Ele tem uma sabedoria, um homem do sítio, um homem que mal sabe falar, mas ele traz dessa simplicidade, uma sabedoria tão grande, que quando a gente falava com ele em Jesus, parece que ele trazia, ele olhava nos olhos da gente como se transportasse para aquela época e trazia as palavras do Cristo assim, fluentemente, como se fosse o próprio evangelista falando. E eu fiquei maravilhado, tocado com aquela conversa com ele. E quando saí daquele arruado, eu digo, meu Deus, agradeci, fiz exemplo do Cristo, Senhor, muito obrigado por teres escondido esse tesouro aqui para me encontrar. Chegou na hora certa. Eu cheguei na hora certa de encontrar aquele tesouro. Não é maravilhoso? Gente, eu quero corrigir que eu falei o nome do rapaz errado. É Léo Aleandro. E Solange Correia também coloca mais alguma coisa aqui para nós. Espíritos ainda imaturos que somos, mas que já despertaram em si a consciência da inteligência suprema, que é Deus, e que já sentiu a vinda de Jesus, e traziam essa sede de amor e luz em nossos espíritos, vejo assim, porque trazemos o germe da centelha divina em nosso mundo interior. Muito bem lembrado, Solange. A gente nunca pode esquecer disso. Essa centelha divina está dentro de nós, ainda adormecida, e precisa ser trabalhada, precisa ser vivenciada, colocada acima do alqueire, né? Não abaixo, como Jesus nos falou. Aí, Teresa, se você me permitir um comentário aí, unindo tudo que a gente está conversando nesse bate-papo sobre esse estudo sobre o tópico do Evangelho, do que eu falava sobre a questão do próprio conhecimento intelectual nosso e desse desenvolvimento, nós vamos perceber, por exemplo, eu já procurei fazer esse exercício, eu acho que a maioria de nós, nesse processo de construção do ser, né, nesse processo de autoconhecimento, nós vamos observando que nem todas as respostas que nos chegam, né, sobre quem somos, por que estamos aqui, né, qual é a função da gente estar aqui, não chegam, a maioria delas, pelo menos para mim, não chega através diretamente de um intelecto, de uma coisa bem definida. Se a gente puder definir, nós vamos ter intuições. Nem sempre uma intuição quer dizer que é um espírito que está lhe soprando alguma informação. Às vezes é uma lembrança que chega de repente, né? Ou às vezes a gente percebe alguma coisa por um outro sentido que nós desconhecemos e começamos a perceber as coisas. A gente chega às vezes num local, mas eu cheguei aqui me senti tão mal, né? Ou não cheguei, que energia boa, alegre aqui, quando eu venho nessa casa espírita eu me sinto tão bem. Ou seja, mesmo de entrar ali a pessoa já começa a perceber isso. E outra coisa que é o desenvolvimento e a educação dos sentimentos. Né? Esse processo dos sentimentos, esse cuidado que nós devemos ter conosco todos os dias, e que Kardec, como um educador, e Kardec como um grande professor que foi e é ainda, né? Ele nos ensinou e diz que o espírito é aquele que se esforça todos os dias para domar suas más inclinações. Ora, como é que eu vou conhecer as minhas más inclinações se eu não tenho um olhar cuidadoso para comigo? Se eu tiver um olhar extremamente crítico, culposo em relação a mim mesmo, eu não vou conseguir desenvolver um olhar de carinho, um olhar de acolher muitas vezes aquela dificuldade que eu tenho para poder superá-la. Então, essa percepção cada vez maior que o ser e o conhecimento que o Evangelho nos traz, né? Aos doutos e aos prudentes, mas aos simples e aos humildes. Porque a humildade não necessariamente é uma postura mental, nem a simplicidade. Eu posso ser um físico, fazer cálculos extremamente complexos e ser simples. Com certeza. Você me fez lembrar, dando esse exemplo, e também falou um pouco antes sobre a necessidade, a sociedade nos exige títulos. Não é verdade?
nós reconhecemos que os títulos acadêmicos são necessários, porque nos incentiva a buscar cada vez mais conhecimento, e é assim que cresce a humanidade, é assim que nós buscamos crescer em intelecto. Todavia, nós sabemos que acima de todos os títulos está a sabedoria, que não significa a aquisição de títulos. A sabedoria vem coroar o esforço da alma no crescimento moral. E isso me fez lembrar também um amigo que, quando ele estava em busca dos títulos, médico que é, ele dizia para mim que não tem jeito, Jair, eu procuro ser assim acessível às coisas do Espírito, mas eu não sei acreditar no Espírito, eu não sei acreditar no Espiritismo, não sei acreditar em Deus, porque eu não percebo Deus. Enfim, ele, apesar da sua boa vontade em conversar, em tocar no assunto e buscar, eu percebia que ele tinha justamente títulos, tinha intelecto, mas não tinha aquela terrinha fértil do simples e humilde que Jesus buscou e trouxe aquela parábola do semeador que jogou aquelas sementes, todos já sabem, né? E então o tempo passou. Hoje, depois de uns 15 anos de convivência, ele amadureceu e a vida lhe proporcionou algumas experiências, né, não tão boas, que o fez buscar as coisas simples. E aí hoje ele já fala comigo em Deus, não da forma que nós chamamos, mas em uma força superior, tempo, né, né? E também das coisas espirituais. Busca conhecer o Espiritismo e conhecer algo, né, que estava fora da sua capacidade. Excelente, muito bem. Vamos passar para o próximo slide. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus devia dar-se por muito feliz em atraí-los para a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A estes não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Olha aí, que interessante. Muitas pessoas querem a prova e às vezes elas veem os espíritos, mesmo assim acham que são sombras que estão passando, não são os espíritos. Veem e não acreditam, quer dizer que de nada adianta eles exigirem que Deus nos mostre, dê uma prova de que os espíritos existem, se eles próprios não Bem-aventurados estão aqueles que preparados têm olhos ainda, de né? ver. Jesus também evocou aí essa sua passagem, essa sua leitura, de uma outra forma, quando ele diz: bem-aventurados os que têm olhos de ver, porque eles verão a Deus. São esses que simplesmente pelas coisas mais comuns, mais, digamos, mais simples, realmente encontram a realidade espiritual. Esses outros que o texto fala aí, que esperando que Deus lhe rendesse a homenagem por ser mais, não é? Exatamente. Então esses não têm olhos de ver, né? Esses por si buscam o quê? Buscam o conhecimento, buscam
através dessa aquisição de conhecimentos e fazerem cada vez mais notáveis, e com isso eles já estão devidamente pagos, porque para ser humano, certos seres humanos que ainda não atingiu o grau espiritual devido, basta a admiração do povo, a admiração das pessoas, para eles já basta, porque realmente é tudo que eles querem. Interessante, Abraão e Jair, que eles ficam se negociando com Deus, né? Me mostre, me dê uma prova. Né? E essas coisas existem, que você existe, o tempo todo testando, né? Negociando. Eu estava, enquanto o Jair estava falando, eu estava me lembrando que nós trazemos assim na nossa alma algumas marcas, né? Não só as marcas boas, mas muitas vezes as marcas dos traumas que ficaram. E aí a gente começa a perceber na história da humanidade a evolução do próprio pensamento religioso com relação a procurar entender essa força divina. Lá no começo, com aquela ideia politeísta, né? Tínhamos a visão de Deus como se fossem deuses, né? Então o trovão, tinha um deus do trovão, natureza, né? Tinha um deus da chuva, ou seja, toda a força que nós desconhecíamos atribuímos como uma força divina, né? Deus. Quando começou o processo de entendimento do Deus único, dessa energia através do monoteísmo, nós também tivemos uma evolução nesse pensamento a partir do momento que nós tínhamos um Deus como uma figura de um homem, né? E se nós pegarmos os textos antigos, na própria Bíblia e os textos mais antigos com relação a esse pensamento, nós vamos ver que Deus inclusive parava o final do dia, né? Parava o sol para determinadas guerras terminarem e depois ele liberava o sol para poder o sol se pôr. Então a visão antropomórfica, guerreira de Deus, ela permeou o nosso consciente e hoje o subconsciente, né? A visão de Deus que está lá em cima é um homem barbado, com a barba branquinha, né? Que nos espera que em 70, 80, 90 anos de vida a gente cumpra tudo que tem para cumprir e seremos julgados, colocados uns de um lado, outros de outro, para a eternidade, para o julgamento. Ou então ficar dormindo até o juízo final. Né? Ou ficar dormindo, né? São as concepções que se tem. Então eu vejo que essa evolução desse pensamento religioso em relação ao próprio ser, e aí Kardec quando pergunta quem é Deus, né, já começa a tirar esse personalismo da identidade divina, né, do que é ser Deus. E você falou, não querendo lhe cortar, mas já lhe cortando, pegando a sua, né, a sua linha. Você falou aí que no passado, né, a ideia antropomórfica de Deus, não é? Mas não é só no passado, não. Hoje, século XXI, nós estamos em 2014, há muita gente cantando Segura na Mão de Deus. Né? Muita gente vendo Deus como um ser humano, como a ideia antropomórfica de Deus ainda permanece. Embora nós temos que concordar que evoluiu muito, não é? Já muita gente não pensa assim, mas há uma gama de pessoas. E a gente tem que entender, não é fácil, né? É a fase que eles estão vivendo, né, Jair? Exato. Então, essa sua colocação realmente é muito oportuna e nos leva a pensar, né, um pouco a refletir sobre será que Deus realmente seria capaz de atender a esse que eu quero que você prove? Como eu já fui em determinada ocasião, já arguído por pessoas, também pessoas com um nível de conhecimento intelectual, né, e acadêmico grande, querendo que eu provasse que os espíritos existem. Eu quero uma prova. Então, como as pessoas pedem uma prova, às vezes cobram e cobram de uma forma muito, né, não muito educada, né,
como se nós tivéssemos a obrigação de provar. E nós aqui, aquela mensagem, né, de que o Espírito, ele sopra, né, onde quer e quando quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Não é aí, já, quando nós queremos. É totalmente nesse processo que eu estava, esse processo de perceber essa questão de Deus, certo? Aí nós há menos de 300, vamos colocar 400 anos para serem bem generosos, nós como humanidade criamos de que o nosso planeta Terra era plano, um pires, não é isso? O Sol que girava e quando alguém veio cientificamente demonstrar que não era assim, que o nosso planeta era redondo e não era o Sol que girava em torno do nosso planeta, mas o nosso planeta que girava em torno do Sol, ele foi queimado na fogueira. Não é? Se nós pensarmos o seguinte, hoje, nesse momento, eu estou aqui, você aí, Tereza ali, Neto ali, as pessoas em casa nos assistindo, nós temos a ilusão de que nós estamos parados no universo. Mas nós sabemos pela ciência que o nosso planeta hoje, nesse exato momento, está girando ao redor do próprio eixo, a centenas de quilômetros por hora, né? E a gente tem a sensação, a ilusão que nós estamos parados. Então a gente percebe que nem tudo que existe, os nossos sentidos são capazes de perceber. E é uma coisa muito simples, você pega uma sopra, você escuta? Não, porque a amplitude de capacidade em decibéis do seu ouvido captar aquele som é muito baixo, a gente não percebe. Exato. Então até da própria realidade nossa física a gente não consegue perceber. Vou dar um outro exemplo para ficar bem fácil. Tu já viste aquelas fotos do universo? Quando tem assim, galáxias, né, planetas e tudo mais. Elas não são visíveis a olho nu, por conta da distância também. Mas se você for pegar lá naquelas fotos, o telescópio Hubble, sonda tal da NASA, vai ter lá foto tirada em infravermelho, foto tirada em raios gama. Então são luzes, são infravermelho a gente não vê, raios gama a gente não vê, e eles só conseguiram captar essas imagens através dessas frequências. Daquilo que a gente não vê também. Daquilo que a gente não vê. E não podemos, por isso não podemos negar a existência. Correto. Na verdade, mas tem interação. E sem falar que é a parte material, né? Que a gente não vê. Né? No material. E o que está por trás disso aí, né? Sim. Invisível. Ainda imperceptível para nós. Aí tem aqui a interação. Solange Correia. É necessário despirmos a cada reencarnação o ranço que vamos acumulando devido às nossas paixões arraigadas, que vêm desde os primórdios dos tempos. Aí entra a necessidade de estudarmos, meditarmos e praticarmos as lições de Jesus, que irá nos abrandando e sublimando os nossos sentimentos. Muito bem, Solange. É o Evangelho de Jesus, essa fonte que a gente precisa recorrer todos os dias. Muito bem colocado. E Leandro, ele diz o seguinte: grande número de nós procura de sabedoria, levando lapadas da vida, andando pelo abismo escuro da tristeza e a busca cega por status e dinheiro, sendo que podemos caminhar calmamente pelos iluminados caminhos da humildade, generosidade e do amor. Muito bem, é isso mesmo. A vida é tão simples, né? E a gente muitas vezes a gente complica tanto, coloca tantos detalhes. Só interrompendo, Diga, Neto Batista. Tem uma pergunta aí. Eu fiz um comentário falando aqui. Pergunta de Ciro, essa? Ciro Calachiveiro. O que seria objetivos espirituais maiores? Ele perguntou, foi? Foi. Eu fiz uma colocação dizendo assim: a caminhada da vida para muitos é uma mera corrida vazia sem objetivos espirituais maiores, no chat. Aí ele fez a pergunta: então, o que seriam esses objetivos espirituais maiores? Ele quer que vocês expliquem. O que seriam os objetivos espirituais maiores? Ora, Jesus é o nosso modelo. Então, enquanto estamos em caminhada, nós buscamos e devemos buscar nos aproximarmos cada vez mais
Os objetivos espirituais são esses que nos levam à plena felicidade. Não alcançaremos a plena felicidade se não nascermos e renascermos, e em cada etapa dessa nos despirmos de quê? Desses valores negativos que carregamos conosco através dos milênios. Então, significa conquistar, porque não se adquire comprando meio quilo de paz, você vai no supermercado comprando 2 quilos de harmonia, você vai na feira comprar 5 quilos de humildade, que não se vende, não se compra, se adquire com muita experiência, com muito esforço e com muita dedicação. É isso aí. Vamos passar para o próximo? Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Vocês querem fazer alguma consideração? Sabe a imagem que me veio na mente foi o seguinte: você olha para aquela tomada, aí está vendo a criancinha indo botar o dedo nela. Aí você fala: filho, não vai aí que você vai levar um choque. E você vai se machucar. Pode ser que você pode até morrer, né? Dependendo do choque. E ele fica teimando. E uma hora ele vai dizer assim: pois eu só acredito se você botar. Me prove dessa forma. Eu não vi ninguém botando o dedo e morrendo. Então bote para eu ver se isso vai acontecer. É como se nós claramente aceitássemos que uma mente é ainda em desenvolvimento, uma percepção. Isso fazendo obviamente uma analogia. O espírito da criança é um espírito já muito antigo, que voltou. Mas na questão da analogia, perceber como se uma mente ainda em desenvolvimento, uma mente infantil, no sentido inicial, né, da jornada, do amadurecimento, prescrevesse para um adulto já experiente, já formado, de que forma ele queria aprender. Uma criança que chega com 7 anos de idade, aí vai para a escola e vai aprender a ler. Aí a professora começa a ensinar: olha, reconhecer as letrinhas A, B, C, A, E, I, O, U. Eu disse: não, professor, não quero aprender assim não, eu quero aprender daquele jeito. Só que do jeito que ela quer aprender, não se aprende. Porque a experiência já demonstrou que a maioria aprendeu de uma forma, com a metodologia diferente daquela. E aquela metodologia que a criança está querendo aprender, ninguém aprende. Então, se quisesse aprender a ler, querendo dizer como é que seria o método que deveria ser ensinado. Então eu acho que eu sempre procuro trazer exemplos muito do dia a dia, simples para a gente entender, sabe? Então para mim assim, realmente quando nós pedimos essas provas e que se faça de um jeito ou de outro, é porque ainda nós temos uma percepção muito pequena, talvez como a criança, não como Jesus referenciava o coração puro de uma criança, né? Por conta da inocência, né? Da abertura para o aprendizado, mas no sentido realmente de estar no estágio inicial ainda, e como se quiséssemos prescrever a forma, a metodologia e o jeito que nós queremos aprender, sem nem mesmo saber. Então eu acho que é basicamente por aí. Caminha nesse sentido. Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Ou já o último? Ainda tem um ainda aqui, ó. Perguntar se há. Não poderia Deus colocá-los pessoalmente
por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos, é fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ao demais, de que ele serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam ainda a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Podemos comentar? Pode comentar. Olha, fique à vontade. É muito claro o texto e nos leva ao Evangelho, à passagem de Jesus, em várias narrativas dos 4. Mas nós podemos aqui citar um ou outro como exemplo. Ora, Jesus, em toda a sua pujança espiritual, trazia consigo toda a força necessária para fazer enxergar qualquer cego, fazer andar qualquer paralítico, fazer ouvir qualquer surdo. Entretanto, nos planos de Deus não estavam essas façanhas, porque existe algo muito mais além que nós conhecemos, nós espíritas, e também não espíritas, chamado livre-arbítrio, o passado kármico de cada um. Então, sua história kármica está presente e não seria para Jesus curar a todos, que faria com que todos acreditassem na vida espiritual. Portanto, aí foi daí que Jesus, em várias passagens, nós podemos notar, por exemplo, a cura dos leprosos, narrada tão lindamente, onde ele cura e somente um voltou para agradecer. Veja, os demais continuaram como? Ingratos. Então Jesus, aí é uma prova de que, é simplesmente essa passagem, uma prova de que não é através da força, não é através daquela pujança que Deus faria todo ser humano tornar-se digno do seu reino na terra. Outro exemplo, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu foi curado por Jesus, mas contam os anais da espiritualidade que uma semana depois Bartimeu estava batendo na mulher novamente, embriagado. Então, de que serviu para ele a cura física? Então, não são esses feitos maravilhosos que vai fazer com que a humanidade acredite ou deixe de acreditar, se melhore ou deixe de melhorar. O que vai sim acontecer é cada um tendo as suas experiências, experienciando através da vida, as vidas sucessivas, até atingir aquele grau. Tem o exemplo, por exemplo, de Joana d'Arc, quando auxiliou a libertar a França do jugo francês, do jugo inglês. E então, naquele comensal onde o rei foi agradecer pela sua participação, pela sua ajuda, ao lado dela estava quem? O capitão Mor, aquele general dos exércitos franceses. No lado esquerdo estava quem? O bispo, o representante de Deus na terra na época, que hoje a gente sabe que não é bem assim. E então, quando o rei agradece a Joana por ter auxiliado com suas vozes a libertar
o povo francês daquele jugo de 100 anos. Então, o próprio general olha para Joana e diz, né, que ficaria muito grato se ela externasse ali os conhecimentos que ela tinha através daquelas vozes, como representante de Deus na terra. Quando ele disse representante de Deus na terra, o bispo exacerbou na hora e disse que o único representante de Deus na terra era ele ali. E então criou-se aquele impasse, e naquela discussão ele terminou chamando a Joana de demônio, como se fosse um poço de demônio. Aí vem, voltando ao nosso estudo, perguntou a Joana: como provas você, como é que você prova que é de Deus que vem essas vozes que você escuta, esses comandos? E ela olha nos olhos dele, olha para o rei e diz: experienciando. Vossa santidade, né, vossa reverendíssima é representante de Deus, mas não experiencia o que eu experiencio. Então é essa experiência, o dia a dia, né, a vida, a pós-vida, que nós vamos realmente adquirindo. É um contato interno com a espiritualidade. Exatamente, esse crescimento espiritual e moral, e nos colocamos realmente, e não é preciso Deus chegar e dizer: agora todo mundo vai acreditar, e pai bufo. Não é por aí. Eu para finalizar, eu lembro de já tá terminando, Almi Sater. Ele tem uma música com o Renato Teixeira que ele diz, inclusive na TV Cultura, que foi uma música psicografada, que foi tão rápido entre o chamado da mulher de Renato Teixeira para jantarem e o tempo que eles fizeram a música, não deu 5 minutos. Ele disse: não, só pode ter sido psicografada. Que nega aquela música muito conhecida. Justamente. Ando devagar porque não tenho pressa. Leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe. Só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Né? Então, o muito pouco eu sei e que nada sei é a posição de sabedoria nossa. Porque se nós olharmos para o nosso planeta, a gente não sabe tudo, e se a gente olhar para o universo, aí é que a gente não sabe muito menos, não é? Então que essa postura de humildade seja cada vez mais, de simplicidade, uma postura inteligente, de perceber-se realmente em que estágio está, né? Olha como é bom essa troca no Evangelho da gente, que maravilha. É isso que a gente está ofertando para vocês. Que vocês façam nos lares de vocês, reúnam as famílias. Essa troca maravilhosa de energias, de conhecimento, cada um com seu conhecimento, com as suas colocações, com a sua sensibilidade. E isso, a gente, dentro do Evangelho, a gente encontra todas as respostas que a gente precisa, além de harmonizar os nossos lares. Então, gente, a gente está até triste que vai estar terminando, é tão bom já ir, Abraão. É muito bom. Muito bom estar com vocês. A gente agradece novamente a participação de todos vocês, principalmente vocês aqui, Jair e Abraão, e Neto aí que está na transmissão, nos ajudando, e todos que compartilharam junto conosco da Rede Amiga Espírita, todos os nossos amigos aqui, Solange, eu tenho lembranças, Ciro, Léo, Solange. Zé Aparecido também está aí, que bom, um abraço, Zé Aparecido, Anaílde, Maria Oliveira, Licinha de Portugal, e a todos que acompanharam o nosso Evangelho. Pois é, sintam-se abraçados por todos nós. E é um carinho imenso estar aqui com vocês, aqui encarnados e desencarnados, e nós não estamos sozinhos. Então, que essa energia boa vibre para todos nós humanos aqui nesse planeta, né, ainda de provas e expiações, mas que vai aos poucos, né, cada um fazendo a sua parte, nos moldando e mudando lentamente essa energia, para energias boas e salutares que virão no mundo em regeneração. É isso que a gente espera, com fé em Jesus, na espiritualidade, a gente tenha plena certeza que isso logo, logo vai acontecer. Então vamos partir para a prece final. Né, gente? Quem vai fazer a prece? Jair vai fazer a prece final. E a gente
Vamos lá? Vamos vibrar junto de todas essas pessoas que desencarnaram agora recentemente, mortes coletivas, a gente está acontecendo muito, né, Jair? A gente tem que vibrar por essas famílias que estão com perdas aí bem, bem difíceis. Então vamos lá, vamos juntos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e digamos assim: Senhor, nós te agradecemos antes de tudo, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por este dia e especialmente, Senhor, obrigado por esse momento de reflexão. Jesus, amigo das nossas almas, Senhor, vós disseste entre tantos ensinamentos e nos convidaste: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, esses irmãos que passam por dores maiores em nosso planeta. Desde os nossos irmãos brasileiros, que hoje curte uma dor de um ente que estava em luta para melhorar essa nossa nação. Continua, Senhor, também alentando os nossos irmãos que se encontram nos países em guerra. É dever nosso, Senhor, orar para que tudo um dia termine dentro da tua santa e divina paz. Continua, Senhor, abençoando a todos que estão ligados a nós nesse Evangelho online. E continua, Senhor, abençoando esta equipe que todas as semanas fazem esse programa e procuram levar aos lares essa mensagem tua, contribuindo assim para que a paz se faça cada vez mais em nosso planeta. E assim sendo, Senhor, nós passamos para a direção desse trabalho, a palavra para que o dê por encerrado. Assim seja. Graças a Deus. Sim, lembrando que na próxima semana vai ser o Evangelho comemorativo. O Evangelho Online está completando 2 anos, estamos fazendo aniversário, né, Neto Batista? Todo o Departamento de Comunicação da Federação Espírita Paraibana, né, nós estamos 2 anos completando e a gente vai fazer uma edição especial. É importante a participação de vocês junto conosco. Então a gente aguarda até lá. Um abraço bem grande, bem apertado. Então vamos praticar a humildade, a simplicidade, o amor e tornar as coisas mais simples. O bom da vida é isso. Então um abraço, muita paz. Até mais. Na próxima semana.